Eu já fiz o mapa dos sonhos. Colei imagens, organizei por áreas da vida, olhei todo dia e acreditei de verdade. Mas adivinha? Não funcionou. Não porque eu não mereça e também não porque a ferramenta seja uma mentira, mas porque eu demorei para entender o que ninguém te fala quando vende essa prática, que ferramenta nenhuma antecipa o que só você pode fazer por si mesma. E o que eu precisava fazer por mim não era nada externo, era saber quem eu sou. Eu sou uma pessoa prática. Não tenho paciência para ferramenta que promete transformação em câmera lenta enquanto a vida continua igual. Isso para mim é o fim, odeio. Eu quero movimento, quero sentir que estou chegando em algum lugar. E quando os resultados não aparecem, eu começo a me questionar. Estou fazendo do jeito certo? A ferramenta está funcionando ou está atrasando o que eu quero? Só que tem algo que eu precisei entender sobre mim mesma antes de entender qualquer coisa sobre manifestação. O meu anseio por resultado não é vaidade, é a minha vontade de me preencher de mim, na minha versão mais elevada, de externalizar e sustentar quem eu já sou em essência, mas que ainda não está totalmente materializado. O resultado para mim é a confirmação de que eu já sou quem eu sou, não prova para o mundo, mas evidência para mim mesma. E quando eu entendi isso, entendi também o porquê que o mapa dos sonhos não estava funcionando. Eu já tinha abandonado o mapa há anos, mas foi em dezembro do ano passado que a virada chegou de verdade. No meu feed começou a aparecer um monte de conteúdo sobre como organizar a sua vida para o próximo ano e junto disso um monte de vídeos sobre mapa dos sonhos, como fazer o seu e aqueles assuntos todos que eu acho que aparecem para todo mundo em algum momento. E então eu comecei a refletir sobre. Fui olhar o que eu tinha colado naquele meu mapa e as coisas ainda eram coisas que eu quero. Carro, casa, viagem, CNH, passaporte, tudo ainda são meus. Só que algo tinha mudado completamente. Antes, quando eu olhava para as imagens, vinha a ansiedade, vinha aquela pergunta: quando? Por que ainda não? Será que eu não estou fazendo a minha parte? Agora não. Agora, quando eu olho para o que eu tinha colado para aquelas imagens, não parecem só desejos, parecem extensões minhas. Coisas que eu ainda não tenho materializadas, mas que já são naturais dentro de mim. E aí eu entendi o que o mapa estava fazendo sem que eu percebesse. Ele funcionava como um lembrete constante de desejo. Toda vez que eu olhava, ele me dizia: isso aqui ainda não é seu. E enquanto ele dizia isso, eu acreditava. Eu olhava para as imagens e sentia um alívio temporário. A sensação era que eu tinha feito algo sem precisar mudar nada de verdade. Como se eu tivesse colocado o pedido e agora era só esperar a entrega. Só que tinha algo que eu ainda não tinha admitido nem para mim mesma. Eu não estava só esperando que a ferramenta fizesse por mim. Eu estava ativamente preenchendo meu tempo com outras coisas para não ter que fazer o trabalho real. O marketing digital, o programa de afiliados, era o meu novo CLT. Eu tinha saído do emprego para ter mais tempo de fazer o que realmente importava e estava recriando exatamente a mesma estrutura de ocupação, só que com nome diferente. E ainda me consolava dizendo: mas eu estou fazendo alguma coisa, sendo que não estava. Não que realmente precisava ser feito. Algumas coisas que eu colei no mapa nem eram coisas que eu realmente queria. Eram resultados que eu queria que chegassem logo para me dar aquela sensação de segurança para então eu fazer o que era meu de verdade. Eu colocava resultados do marketing digital não porque eu queria continuar naquele caminho, até porque eu não queria nem ter entrado para começo de conversa, mas porque eu queria a sensação de estabilidade que ele me daria. Isso não é clareza, é ansiedade com moldura de sonho. E ferramenta nenhuma resolve isso, porque o problema nunca esteve na ferramenta.
Ferramentas de manifestação não existem para manifestar realidades diretamente. Elas existem para sustentar estados internos. O mapa dos sonhos, as afirmações, a escrita, qualquer ferramenta, todas elas têm um único objetivo, uma função, que é ajudar a pessoa a sustentar internamente algo que ainda não é natural para ela. São muletas temporárias para a consciência, até que o novo estado deixe de ser esforço e vire identidade. O problema é quando a muleta vira dependência, quando a ferramenta que deveria te mover começa a te deixar parada. Porque enquanto você olha o que quer lá na frente, você não está sendo o que precisa ser no agora. E o inconsciente não entende tempo abstrato, ele entende estado vivido. Toda vez que você coloca algo como lá na frente, o corpo aprende que aquilo não pertence ao agora. E essa divisão interna não materializa, ela não manifesta nada, ela cansa. E ela também gera ansiedade disfarçada de espiritualidade. Existe uma diferença entre querer resultado como validação externa e querer resultado como confirmação de identidade. O primeiro depende do olhar do outro, precisa de prova visível para existir. O segundo é diferente. Deixa eu te dar um exemplo concreto, porque abstrato demais não serve. Eu quero uma Range Rover Velar. Já tenho a cor certinha, o ano, tudo. Só que sabe o que eu percebi? Que eu quase não penso mais nela. Não porque eu esqueci, mas porque é tão natural para mim que é como se ela já estivesse aqui na minha garagem. Eu não preciso ter ansiedade e nem vigiar o tempo todo, porque ela já é minha internamente, mesmo não estando materializada hoje. Daí, na semana passada, apareceu no meu feed um Cadillac. Eu nem sei o nome certinho, é Cadillac alguma coisa 2026. Acho que é Escalade. Cadillac Escalade 2026? Não sei. Sabe, me apaixonei e já é a mesma coisa. Já sinto como se ela estivesse aqui em casa também. Sabe o que isso significa? Que eu não estou mais catalogando desejos. Eu não estou mais administrando uma lista das coisas que eu preciso conquistar para me sentir completa. Eu simplesmente já sou uma pessoa para quem essas coisas são naturais, sem monitorar, sem vigiar, sem cobrar, sem ansiedade. E isso não veio do mapa. Veio de um trabalho interno que nenhuma ferramenta poderia fazer por mim. Tem uma verdade que eu aprendi na prática e que quase ninguém fala. O desafio maior não é conquistar as coisas, é sustentá-las. Porque você só consegue sustentar o que cabe em quem você é. Se internamente não há espaço formado para sustentar aquilo, você pode até conseguir conquistar, mas dificilmente conseguirá manter o que conquistou. Por isso, o autoconhecimento não é opcional, é estrutural. E por isso também eu estou criando agora, sem garantia, sem estabilidade financeira confirmada, sem a segurança que eu achava que precisava ter antes de começar. Porque eu percebi que esperar a segurança para então começar a ser quem eu sou era uma equação que nunca ia fechar. Eu precisava ser primeiro. A segurança é uma consequência de quem eu estou sendo. O que você está buscando quando busca resultado? Validação de fora? Ou confirmação de quem você já é por dentro? Porque a resposta muda tudo. Muda a ferramenta que você escolhe, muda a relação que você tem com o tempo e muda o que você faz enquanto espera. E se você olhar para o seu mapa dos sonhos agora, as imagens parecem desejos ou extensões de quem você já é? E tem mais uma pergunta. O que você está fazendo enquanto espera? Está fazendo o trabalho real ou está se ocupando para não ter que fazê-lo? Não precisa responder em voz alta, mas responda. O mapa dos sonhos não está errado, ele só não é milagroso. E como o próprio nome diz, ele é uma ferramenta. E ferramenta nenhuma substitui o trabalho de saber quem você é.
Para mim, o mapa dos sonhos não funcionou porque eu projetava nele a transformação que só eu poderia fazer por mim. Porque ele me lembrava constantemente do que eu desejava, quando o que eu precisava era parar de desejar e começar a ser. E também porque eu usava a ocupação como desculpa para não fazer o que era mais difícil e mais essencial. Hoje, eu não preciso mais de garantias de que as coisas se materializarão. Eu sei que serão. Não como fé cega, mas como naturalidade de quem já sabe quem é. E isso não se cola numa parede. Isso se constrói por dentro. Um beijo!